Olá! Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão das vezes que decepcionamos alguém ou que somos decepcionados por alguém. Essa temática decepção foi sugerida para mim hoje na hora do almoço por uma pessoa muito querida e eu disse que ia anotar isso e que pensaria num vídeo sobre isso. Aí eu fui observando os atendimentos hoje, após o almoço, e a temática decepção estava presente. Aí eu falei, oba, é um sinal que é este tema. E aí eu fiz aqui até um rascunho agora aqui, eu vou me basear um pouco nele para desenvolver esse tema, pensando que quando a gente está falando então de decepção, significa que alguém teve a expectativa quebrada. Então a gente pode ter se desiludido ou desiludido alguém. A gente pode ter se desapontado ou desapontado alguém ou alguma coisa. A gente pode não ter sido correspondido ou não ter correspondido a alguém. Então, a gente ora é o vidro que é quebrado pela pedra, ou às vezes a gente é a pedra que quebra o vidro. Então, a gente vive decepções ao longo da vida e é impossível a gente não decepcionar alguém ou a gente não ser decepcionado. E esse é um primeiro ponto que eu acho que eu quero deixar claro aqui. Não dá, né? Por quê? Porque o campo da decepção é o campo de frustração de expectativas, e essas expectativas muitas vezes têm um olhar muito daquele indivíduo, ou seja, tem uma perspectiva individual. Quando a gente fala de quebra de expectativas, seja dos outros ou das nossas expectativas que foram quebradas sobre uma determinada situação, uma determinada pessoa, um determinado relacionamento, um determinado trabalho, enfim, N situações, isso dói. E dói porque houve uma decepção que foi destruindo toda uma expectativa que eu criei de que algo seria de um determinado jeito, e quando aquilo não aconteceu daquele determinado jeito, isso me causou dor. E aí a gente precisa lidar com sentimentos como tristeza, mágoa. Mágoa é muito presente, e até mesmo raiva, porque a pessoa, né, você me decepcionou. Então, sentimentos deste calibre estão muito presentes, porque na verdade a gente foi frustrado, né? Então eu não vou falar hoje da frustração, mas as decepções trazem frustrações. Que frustração, o que é? Quebra das nossas expectativas. É que a decepção, eu estava esperando algo sobre alguém ou alguém esperava algo sobre mim. Quando a gente fala, então, de decepções, a gente está falando que a gente pode passar por situações de quebra de vínculo, quebra da nossa confiança. E quando um vínculo ou uma confiança ela é quebrada, a gente vai passar por uma fase de um certo distanciamento, de uma certa separação. E, ao meu ver, até é muito necessário, porque quando a gente está decepcionado, a gente precisa desse tempo de distanciamento para a gente poder fazer uma recalibragem, um realinhamento de quais as expectativas que a pessoa tinha sobre mim ou que eu tinha sobre a pessoa. E que é isso que eu quero dizer, né, com esse realinhamento? É que a gente precisa ver, então, se esta decepção que eu estou tendo agora com esta pessoa que não fez o que eu queria, isso que eu esperava que ela fizesse era algo que realmente era ela quem precisava fazer por mim? Ou era, na verdade, algo que talvez eu nutria até um desejo, uma certa dependência, ou até mesmo um certo desejo um pouco infantil de que isso fosse suprido por ela para mim? Então, qual é o lugar, né, que eu colocava essa pessoa ou essa situação que agora, quando isso não aconteceu e eu estou decepcionada, isso está me convidando a olhar para que aspecto, né? E por isso também que às vezes a raiva
ela é muito bem-vinda, por isso que o distanciamento também é necessário. Porque se a gente não dá este tempo de revisão, de reequilibrar este encontro nosso que estava junto, de repente esse vínculo aí deu uma estremecida, deu uma rompida, se eu não dou esse tempo de distanciamento e eu fico ali, pode ser que ao não fazer esta recalibragem, como eu estou chamando aqui, eu posso me tornar até mesmo agressivo, cobrador e usar de palavras de cobrança sobre o outro, porque eu não estou conseguindo lidar com essa frustração do outro não ter feito aquilo que eu esperava que ele fizesse. E também não quero abrir a possibilidade, às vezes, de deixar o outro ser como ele é, ou do outro até mesmo, às vezes, ter errado, né? Sim, ele me decepcionou porque talvez ele errou, né? E o outro não conseguiu ainda, talvez, digerir e pedir uma desculpa em cima do erro que foi, ou o que é que tem aí por trás dessa decepção. Agora, eu falei já então que decepções fazem parte da vida, né? Você vai decepcionar e você vai ser decepcionado. Agora, por trás das decepções, por que decepção é uma temática interessante na nossa vida? Por que a gente tem, às vezes, medo de decepcionar? Porque pode existir, muitas vezes, um medo de abandono. E quando a gente fala de medo do abandono, a gente está voltando o nosso olhar para a esfera da infância, quando nós éramos crianças. Porque abandono é algo que só pode acontecer com crianças. Adultos não podem ser abandonados porque eles têm a capacidade de se levarem, de saírem de certas situações. Então, o abandono é algo que acontece com a criança, que se ela é deixada ali, ela não sobrevive até mesmo. Então, quando a gente é decepcionado, a gente é levado a experimentar. Por que a gente tem esse medo, às vezes, de decepcionar também pessoas? Porque eu tenho medo do abandono e eu tenho medo, na verdade, de perder este afeto, de perder esta importância em relação a esta pessoa, né? E quando a gente está falando desse medo do abandono, isso então nos remete àquele tempo que, quando crianças, a gente se esforçava para fazer tudo muito certo, para tentar agradar os nossos pais e não decepcionar, pelo medo de não sermos aceitos, pelo medo de perder então este afeto e mais o medo de que, se eu não agradasse, eles poderiam, por exemplo, ir embora. E ao ir embora, eu não sobreviveria sem eles, né? Uma criança depende do outro. Por isso que as crianças, este nosso medo de decepcionar, ele é cunhado, né, formado lá na infância. Porque a gente, sozinho, a gente não daria conta, né? Uma criança abandonada corre risco de não sobreviver. Então, quando a gente tem na nossa história de vida adulta decepções, quando decepcionamos alguém ou quando somos decepcionados, às vezes isso nos acessa também essas nossas dores lá da infância, de possíveis abandonos, de situações onde eu não me senti pertencente, querido ou não aceito. Então, todas as vezes que a gente esbarra em situações de perceber que desagradamos, né? Quando a gente briga com alguma amiga muito querida, né? E às vezes, se a gente não sabe a hora de se afastar, a gente pode entrar num nível ofensivo de uma dor, de um vômito até em cima da pessoa, além daquilo que a pessoa até mesmo fez, e ela precisa talvez de uma retratação. Mas às vezes a gente precisa deste tempo. Portanto, para a gente superar essa dor que é causada quando a gente se decepciona, entendendo que você não vai ficar livre, ok? E isso é o importante. Eu preciso, primeira coisa, eu preciso dar tempo ao tempo. É fundamental, após uma decepção, né? A gente dar tempo ao tempo. A gente precisa esfriar um pouco a cabeça para dar esse tempo da tal recalibragem, de pensar quem fui eu nessa situação, quem foi o outro nessa situação, o que meu foi afetado, doído. Um outro olhar é, eu preciso aprender, então, né, esse processo todo que eu falei ali, aprender com o ocorrido. Que isso que aconteceu está me abrindo a possibilidade de enxergar o quê? Claro que depois de ter sentido toda a raiva, toda a tristeza, toda a mágoa, de ter falado, pensado cobras e lagartos, mas depois eu preciso voltar e ver, peraí, o que eu estou aprendendo com isso que ocorreu? Aprender
a perdoar ao outro e a si próprio. Se foi você quem decepcionou alguém, também abre espaço para se perdoar e abrir depois um espaço também para perdoar este outro, se esta relação, se essa situação é algo que lhe é valoroso. Então a gente precisa aprender o perdão. E depois de um tempo, a gente pode sentar e tentar alinhar essas expectativas. Quando a gente se decepciona, significa que alguém esperava algo a mais e que não veio, né? Ou algo saiu errado, ou não saiu nos conformes. Então a gente precisa conversar sobre as expectativas que foram frustradas, que foram desandadas. Então é fundamental, se esse relacionamento, ou se esse trabalho, se essa situação é importante, você precisa realinhá-las, né? Sentar e estabelecer ali um novo diálogo. Bom, eu acho que era isso que eu queria falar sobre decepção. Acabou ficando um pouquinho grande aí esse vídeo, mas é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos nos abrir para saber que decepcionaremos, seremos decepcionados, mas este não é o fim da linha. Há muita vida após essas situações. Beijos!